E aí galera, como muitos de vocês já devem ter percebido, a vida na Terra é bastante variada. E a humanidade já descreveu inúmeras espécies de micro-organismos e animais. Porém, são poucas espécies que intrigam tanto as pessoas quanto a que vamos falar aqui nesse vídeo. O animal que vamos conhecer hoje são os tardígrados, também chamados de ursos d'água. Esses bichos são os animais mais resistentes que conhecemos, e isso interessa muito a ciência, porque possibilita a expansão da vida para fora da Terra. Já pensou? Vamos conhecer tudo sobre eles. Cheguem mais! Olá, Unicientistas! Eu sou Gustavo Moreira, doutor em biotecnologia, e hoje vamos conhecer os ursos d'água, que são bastante famosos no mundo da ciência por serem animais com características pouco comuns. Isso intriga e gera curiosidade em muitos grupos de pesquisa. Então me ajude a não ficar ainda mais intrigado e já deixe o like no vídeo, não esqueça de se inscrever se ainda não for inscrito e nos seguir. Também compartilhe o vídeo para espalhar o conhecimento e me incentivar a trazer cada vez mais ciência e curiosidades aqui para vocês. Obrigado mesmo! Para começar falando desses animais, temos que ter em mente que eles fazem parte de um grupo não muito famoso, os animais microscópicos. Isso porque os tardígrados têm comprimento entre meio e 1 milímetro, ou seja, eles têm mais ou menos a espessura de uma unha e podem ser vistos melhor em um microscópio comum. Se usarmos um microscópio mais potente, podemos ver que sua anatomia tem uma cabeça, um corpo com 3 segmentos e uma região de cauda. Em cada uma dessas partes depois da cabeça, eles possuem um par de patas, totalizando 8. Sendo que cada pata tem de 4 a 8 pequenas garras. E mesmo sendo bem diferentes dos animais que estamos acostumados, eles são da mesma linha evolutiva dos artrópodes, que inclui aracnídeos, crustáceos e alguns insetos. Outro aspecto interessante desse bichinho é a boca. Ela tem esse formato tubular e contém algumas estruturas parecidas com dentes, que agem como estiletes para cortar algas, plantas e alguns pequenos animais invertebrados que servem de alimento para eles. Apesar de terem essa aparência bem estranha, eles podem ser encontrados facilmente em praticamente qualquer ambiente na natureza, desde o fundo do mar até topos de montanhas e geleiras, e também em florestas úmidas, como na Amazônia, por exemplo. Inclusive, se tiver interesse em procurar um, eles podem estar bem perto de você, pois são bem comuns em musgos, que são essas plantas rasteiras, e líquens, que formam essas espécies de casca na árvore. Depois, é só hidratar as amostras e ter um microscópio simples para começar a procura dos tardígrados. Os ursos d'água receberam esse nome pelo zoologista alemão Johann Goetze, que foi quem primeiro descreveu eles em 1773. Pouco tempo depois, em 1777, o italiano Lazzaro Spallanzani foi que deu esse nome de tardigrada, que significa algo como lentos caminhadores, talvez por causa do jeito que eles se mexem. Hoje, conhecemos mais de 1.300 espécies deles, mas apesar de terem sido descobertos há quase 250 anos, os tardígrados vêm recebendo a atenção da ciência nos anos recentes devido ao seu perfil de alta resistência a condições extremas. Para entender melhor, vamos listar as 4 características de resistência que mais impressionam nesses animais. A primeira é a desidratação. Os tardígrados são um dos poucos animais capazes de entrar em um estado chamado de criptobiose ou anabiose, que nada mais é do que uma redução drástica no metabolismo que nos tardígrados chega a 0,01%. Esse estado pode ser induzido por vários fatores, como baixa temperatura, falta de oxigênio e alta concentração de sais. Mas o mais comum é pela falta de água. E quando se encontram em ambiente seco, os tardígrados podem diminuir a quantidade de água no corpo de 85% para 3%, o que permite que eles vivam assim por quase 10 anos. E diferente do que acontece em outros animais que passam pelo mesmo processo, os tardígrados não utilizam açúcares para estabilizar seu corpo. Em vez disso, eles usam um grupo específico de proteínas desordenadas, chamadas IDP, algo bem sofisticado para um animal tão pequeno. A segunda resistência é a temperatura. Estudos recentes mostram que metade dos tardígrados colocados a uma temperatura constante de 37 graus sobrevivem por 2 dias. E quando eles estão em estado de criptobiose, metade deles sobrevive após 1 hora a 83 graus ou 1 dia a 63 graus. Eles também conseguem sobreviver a temperaturas mais extremas, quando estão em criptobiose, como alguns minutos a 150 graus, 30 anos a menos 20 graus, alguns dias a menos 200 e alguns minutos a menos 272, ou seja, 1 grau Kelvin, bem perto do zero absoluto da física, o que é impressionante. A terceira resistência é a pressão. Aqui, grande parte dos tardígrados consegue suportar baixas pressões, como o vácuo, até pressões gigantes, como mais de 1000 vezes a pressão atmosférica. Algumas espécies também suportam mais de 6.000 vezes a gravidade, o que é 6 vezes mais do que a pressão no nível mais baixo dos oceanos. E a quarta resistência é contra a radiação, já que eles, mesmo hidratados,
podem suportar de 5.000 até 6.000 unidades de radiação ionizante. Para se ter uma ideia, 10 unidades já é o suficiente para matar um humano. Essa enorme resistência ocorre por duas razões. Uma porque eles possuem uma capacidade enorme de reparar o DNA danificado pela radiação através da proteína chamada DSUP. Essa proteína, inclusive, também já foi capaz de proteger células humanas que produziam ela in vitro. E outra, porque eles possuem uma fluorescência natural que ajuda a absorver a luz ultravioleta e evitar danos ao corpo deles. E é justamente por essas características que os tardígrados se mostram como ótimas opções para estudos fora da Terra. De fato, em 2007, alguns tardígrados hidratados e desidratados foram mandados para a órbita da Terra pelo satélite russo Photon M número 3. Depois de 10 dias no vácuo expostos à radiação cósmica, eles voltaram para a Terra e foram analisados, sendo que quase 70% dos que estavam em criptobiose se mostraram vivos e alguns deles ainda eram capazes de se reproduzir. Em 2011, outro satélite, o STS-134, da NASA, também enviou tardígrados ao espaço e mostrou que eles não eram afetados durante a viagem, confirmando então que esses animais são bem interessantes para estudos da vida fora da Terra. É isso aí, pessoal! Os tardígrados, ou os ursos d'água, são os animais mais resistentes que conhecemos até hoje. Apesar disso, eles não podem ser considerados extremófilos, porque não conseguem viver nessas condições, apenas resistir a elas. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam desse vídeo de curiosidade e conhecimento científico. E também já deixe o like, compartilhe o vídeo, se inscreva e nos siga. Faça com que essas informações cheguem a muitas pessoas e que cada vez mais gente tenha acesso à ciência. Valeu mesmo, de coração! Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.